Com relação a essa questão das abelhas, né, a mídia utilizou vários instrumentos para denegrir a aviação agrícola, criar restrições à utilização de produtos químicos, reduzindo a ação da aviação agrícola em vários segmentos, principalmente na área de citros, cana, né, e reflorestamento. Então, essa participação da indústria nesses levantamentos e no apoio às aplicações sustentáveis veio a minimizar de forma muito significativa todas essas polêmicas envolvendo a questão da apicultura, né, das abelhas e a sua importância. Isso foi um apoio muito importante para os operadores que utilizam a aviação agrícola, principalmente nessas culturas, e para o segmento da aviação de uma maneira bastante expressiva. Agora eu gostaria de passar então a palavra ao comandante Tiago, para que ele, como um dos usuários e operadores que estão inseridos nesse nível 3, que é o último estágio, onde nós comentamos que no segundo semestre haverá a visita aos demais, a vários participantes do nível 3, onde são mencionados itens obrigatórios de responsabilidade para que essas aplicações possam ser feitas de uma maneira mais adequada ou atendendo os objetivos propostos pelo programa. Então, vou passar a palavra ao comandante Tiago para a sua disposição. Senhores, boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite ao pessoal da diretoria do SINDAG e também a equipe do CAS, que esteve na empresa conhecendo pessoalmente o que a gente tem, na verdade, trabalhado há praticamente 3 ou 4 anos. Então, o que a gente notou de grande vantagem na adoção dessas práticas é a melhoria da segurança, tanto para o operador quanto o piloto. Tá? A gente se resguardar e ter documentos que comprovem isso traz uma confiança muito grande para a empresa de estar trabalhando da maneira correta. Então, eu trouxe uma apresentação breve. A empresa está em Quirinópolis, a gente atende basicamente alguns grupos ligados à bioenergia e também algumas áreas de soja e milho. Tá? Eu trouxe uma apresentação para demonstrar o que é a rotina operacional da empresa e alguns casos, como o Regis comentou, de alguns exemplos. Tá? Então, sobre a rotina operacional, tá? Dentro dessa abordagem do CAS nível 3, a gente tem aqui, primeiramente, a chegada do cliente na empresa, que é onde é gerada a demanda do serviço. O nosso agrônomo, o coordenador, recebe o cliente e praticamente faz 3 abordagens: o planejamento operacional, a geração do mapa e identificação das áreas de riscos e, posteriormente, um mapa de ventos, para que se possa saber ou possivelmente ter um prognóstico dos ventos para o dia posterior, para poder fazer a aplicação com mais segurança. Então, primeiramente, o planejamento operacional, onde todos conhecem, são tomadas informações da aplicação, produtos, receituários, dosagens, enfim, todas as informações relativas à aplicação. Aí a gente parte, então, para a geração dos mapas e identificação de áreas de risco. Eu trouxe aqui 2 exemplos, um dessa usina que a gente já trabalha, que a usina, através de um trabalho em parceria, eles desenvolveram e nos passam os mapas prontos, já com as áreas de exclusão. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma área de experimento, tem a área de exclusão, aqui era a aplicação de um inibidor, aqui é uma residência, então também uma área de exclusão, e aqui uma plantação de teca, tá? Também foi gerada uma área de exclusão. E o mais importante para os pilotos, a operação, a identificação das redes elétricas, né? Então, o fato de ter essas redes elétricas identificadas no próprio GPS, gerando um alerta, aumenta muito a segurança para o piloto, né? A gente configura 3, 4, 5 segundos antes do obstáculo, ele dá o alerta, então talvez possa ter passado desapercebido, o piloto vai saber que ele tem um obstáculo. Então, esse é o primeiro exemplo. A gente tem agora um segundo exemplo, que é onde a usina não fornece, ou o cliente não fornece, a gente tem que identificar a área do cliente e aqui identificar os possíveis pontos de risco, seja manancial de água, casa, cidade, enfim. Então, aqui a gente tem uma casa onde foi gerado uma zona de exclusão, né? E aqui o polígono, e esse polígono ele é exportado diretamente para o GPS do avião. Então, o piloto já sai
com a área programada. Então, não tem mais risco do cara se perder, aplicar em área errada, ou mesmo, enfim, não saber o que fazer. Com essa programação do GPS, ele tem todos os detalhes, inclusive já prevista a área de exclusão dentro do polígono, que eu acho que foi um grande avanço. Então, a gente passa para a parte dos mapas de vento, tá? É o terceiro tópico dessa parte do planejamento da operação. No próprio site do Climatempo, isso até foi durante uma visita do pessoal da Singenta lá, que a gente passou a utilizar dessa ferramenta. O próprio Climatempo, para a sua região, ele fornece um prognóstico de vento. Então, você pode ir lá hoje tirar no site do Climatempo um prognóstico de como é que vai ser o vento, direção, intensidade, de acordo com o horário ao longo do dia. Eu acho que é uma grande ferramenta, logicamente é uma previsão, então você não tem exatidão e cabe ao piloto avaliar, ao técnico também, avaliar esse vento no local e na hora da operação. Eu até trouxe um exemplo de Botucatu que eu tirei para fazer a apresentação. E a gente parte então para a execução do serviço, tá? Temos aí a avaliação da área por parte do piloto e do técnico. Se necessário for, o piloto vai até a área, identifica. Se ficar alguma dúvida, fora o sobrevoo que se faz antes da aplicação, se for necessário, ele pode ir até a área para fazer essa identificação. E o mais importante, a aplicação conforme polígono. Aqui embaixo eu tenho o exemplo daquela mesma área, que foi desenhada inicialmente. Dá para clicar na imagem? Só clicar na imagem. Só clicar. Aí. Então, aquele mesmo exemplo que a gente deu lá, que ele demarcou, aqui eu tenho a demarcação, né, daquela zona de exclusão, não sei se aqui teria uma casa, e aqui o polígono conforme já programado pelo coordenador, né? Então, a gente já sai para a área sabendo exatamente o que fazer, onde aplicar e onde não aplicar. Pode voltar. ESC. Vai apresentar. Aqui do lado direito, aí embaixo. Aqui ó, no telão. Aqui, ó. Aí. Só voltar. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Aí. Tá ok. Então, aí são exemplos, algumas fotos da aplicação. Aqui o próprio GPS já gerado a aplicação e, enfim, o polígono que a gente comentou. Então, a gente passa aí, após feita a aplicação, a gente passa aí para a última fase, que seria o pós-venda aí da prestação e a apresentação dessas informações. É gerado após a aplicação um mapa e um relatório pós-aplicação, e eu vou comentar um pouquinho da rastreabilidade dessas aplicações. Primeiramente, a questão do mapa. Então, esse aqui é um exemplo de um mapa daquela própria área que a usina passou o shape, que vocês podem identificar a zona de exclusão em relação àquela casa e também a relação à teca, e as bordas onde não foram aplicadas devido à área de APP, enfim, áreas suscetíveis, e nessa usina esse julgamento fica a cargo deles, né? Logicamente o piloto avalia, mas já vem previamente programado, tá? Aqui nesse relatório a gente tem todas as informações, a usina que aplicou, município, taxa de aplicação, altura de voo, piloto, serviço, temperatura, umidade e vento. Então, basicamente, a gente tem um resumo da aplicação e, juntamente, um mapa de aplicação, ou seja, da maneira mais transparente possível, o cliente tem acesso a tudo que foi feito na área dele. E aí, por fim, a gente já, praticamente, esse é o 5º para 6º ano, que a gente viu a necessidade de ter um sistema para poder rastrear essas aplicações, né? Então, a gente desenvolveu esse sistema em parceria com o pessoal da cidade lá, e hoje as aplicações são todas rastreadas. Eu, de 5 anos para trás, eu tenho todas as aplicações que foram feitas, posso entrar e consultar o mapa, enfim, todas as informações à disposição do cliente também. Então, de uma maneira geral, passado meio rápido, de como é feito tanto o planejamento quanto a aplicação e o pós-venda, e eu queria citar só mais um exemplo, que eu acho que é o supra-suma, o top do que realmente a gente pode chegar. Já tem tecnologia disponível para isso, e eu acho que a segurança que isso nos traz para o operador, para o piloto em si, para a aplicação de uma maneira geral é muito grande. Tá? Então, só citar um exemplo para não tomar mais tempo. Eu vou passar rapidinho, porque isso aqui é uma apresentação padrão, algumas fotos da empresa.
serviços prestados. Eu vou chegar só no exemplo que eu queria abordar. A tecnologia foi o que a gente basicamente comentou, parte dos fluxômetros. Aqui alguns trabalhos de campo, mostrando, talvez no monitor dê para ver melhor, mas já com as margens de exclusão, isso no campo, né? A área dessecada e uma área não tratada. Então, tecnologia disponível para fazer isso aí. Aqui as margens em relação a APP. Isso aqui, esse exemplo eu gostaria de citar. Se ficar melhor olhando no monitor, essa parte em vermelho é a área de exclusão, tá? Onde não aplicar. Aqui nesse exemplo a gente tem a ferrovia Norte-Sul, que passa no meio da área. E era uma área muito grande e o pessoal estava trabalhando na ferrovia, né? Então a gente não poderia expor os trabalhadores ao risco e a gente também não queria se expor ao risco. Em conversa com a usina, a gente delimitou uma área de praticamente 250 metros em cada lado da ferrovia, né? Ou seja, 500 metros, esse espaço aqui, 250 metros em cada um dos lados da ferrovia, em que o avião não iria aplicar, tá? O avião iria aplicar apenas a parte amarela, deixaria então a parte verde sem aplicar. Fizemos isso, e aí no domingo, quando eles não estavam mais trabalhando, a gente veio e aplicou apenas na parte verde. Então acho que um exemplo bacana que mostra o nível de tecnologia e onde a gente tem total capacidade de chegar. Pessoal, espero que tenha ajudado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Isso aí, estou à disposição. Perguntas. Então, pessoal, pelo que nós vimos aí, dentro dos itens estabelecidos no nível 3, no checklist dos itens obrigatórios, indicação, nós temos 5 itens que são considerados como obrigatórios. Indicação das ordens de serviços, do posicionamento das faixas de segurança de acordo com a legislação vigente, assim como os possíveis alvos de risco de conflito de deriva. Registro das condições climáticas, né, com direção de vento predominante de 24 horas antes da execução do serviço. Mas no dia que eu estou aplicando, o vento muda totalmente. Se você tiver a condição do vento predominante e no momento que você vai executar o serviço, o vento está totalmente diferenciado, isso vai te dar já um planejamento de qual atitude você deve tomar naquele momento. Esse é um dos itens que estão sendo colocados. Geração de mapas que possam ser exportados para o sistema KML, né, para visualização. E o registro desses dados para as conferências necessárias. Então, os 5 itens que são solicitados são itens possíveis de ser obtidos, né, e que todo esse planejamento da certificação, ele tem trazido a possibilidade de fazer uma aplicação cada vez mais segura. E os reflexos dos operadores com quais nós temos conversado tem sido bastante positivo pela adoção dos diferentes níveis para a melhoria e a segurança na aviação.